introdução rápida aqui. Como vocês sabem, eu estou viajando, então, minha última semana aqui no Brasil, e o pessoal tem pedido bastante a minha palestra da Campus Party para poder mostrar ela aqui no site. Esse ano, a palestra não foi gravada, então o pessoal que ouviu me passou alguns arquivos, eu estou montando tudo para poder colocar para vocês uma versão dela gravada. Mas enquanto isso, o que eu vou fazer, hoje eu estou colocando a minha palestra de 2 anos atrás, onde eu falei sobre as ciências dos filmes, e ainda essa semana eu coloco minha palestra esse ano, que eu falo sobre supercordas. Então aí essa semana 2 vídeos aqui no canal sobre as minhas 2 palestras dos últimos anos aí na Campus Party. Então, aproveita aí, quem quiser, então, falando um pouco sobre como os filmes assassinam a ciência, ou o que os filmes acertam falando sobre a ciência. Aproveita aí, valeu! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Uma coisa que, olhando tanta gente aqui, me deixa... Boa tarde, pessoal. Obrigado. Nem parece que a gente repetiu isso antes. Obrigado por todo mundo ter vindo. Obrigado ao Sérgio pelo convite. Uma coisa que é engraçada, eu estou vendo tanta gente aqui falando, eu sempre falo também no palco técnico aqui na Campus Party, e sempre tem 2 pessoas. Então, o que me dá dinheiro tem 2 pessoas, a brincadeira está lotada. Bem mais divertido. Bom, eu sou o Caio, eu sou físico, fiz mestrado em teoria de cordas, abandonei meu doutorado em teoria de cordas, atualmente eu trabalho no mercado de internet, sou um dos diretores do grupo LBS, apontador MapLink, mas o que eu vim falar aqui hoje é o meu lado, que eu abandonei no passado, que é o meu lado cientista mesmo. Alguns de vocês ouvem algumas besteiras que eu falo lá no Nerdcast, outras no SciCast, outros podcasts aí que o pessoal me convida. Ajudo bastante o Átila lá no Nerdologia, sempre que ele me pede, eu trabalho com ele para poder ajudar nos roteiros daquilo que não é biologia, que é a área dele. Então talvez seja aí que alguns de vocês me tenham ouvido falar de mim. Espero que hoje a gente vai poder falar um pouco sobre ciência e filmes. Basicamente, quando eu vejo um filme, muitas vezes eu acabo dando risada de coisas que aparentemente são... que para ninguém faz sentido, mas para a gente acaba sendo engraçado, porque os caras cometem alguns erros que são engraçados e muitas vezes eles cometem acertos também. Então eu queria falar um pouquinho sobre filmes que erram, filmes que acertam, onde eles estão errando, onde eles estão acertando, e para poder entender, para vocês poderem entender assim, o que passa na nossa cabeça quando a gente vê. Para essa palestra, queria agradecer muito o Átila, o Carlos Rota, o Luiz Bento, a Marina Fiore, o Rafael Cassaverini, que são várias pessoas que me ajudaram dando ideias de filmes que eu poderia falar aqui. E claro, sintam-se à vontade de perguntar, se alguém tiver uma dúvida de algum filme, quiser discutir, considere isso mais um grande bate-papo do que uma palestra, para vocês poderem entender. Então, a primeira coisa que eu posso falar assim, é que é muito engraçado como a ciência é relegada quando a gente fala de filmes. Você pode ver que, normalmente, quando você vai ter algum filme histórico, eles nunca acertam, é claro. Mas sempre aparecem matérias nos jornais, nas revistas, apontando como os filmes erraram na história. Todo mundo fica abismado, esse diretor é burro, não sabe história. E você pode ver aqui o filme do Lincoln, ou mais ainda, o Coração Valente, que são filmes que chamam a atenção porque todo mundo fala que eles estão extremamente errados. E acontecem coisas tão grandes quanto na ciência dos filmes e ninguém liga. Eu acho isso engraçado pra caramba. Então, eu acho legal a gente falar disso para entender, para mostrar algumas coisas que são erros talvez tão grandes quanto o que eles cometeram no Coração Valente, mas você nunca vai ver, ou raramente vai ver um filme de ciência dentro de uma categoria como essa. O pessoal parece que acha que ciência vive num lugar perdido. Então a gente vai bater esse papo aí para vocês poderem verem. O último aviso, spoilers pra cacete.
Quem não viu os filmes, fecha os olhos, tampa o ouvido, não sei, mas a gente está em zona de spoiler pesada desse momento em diante. Filmes tem essas coisas engraçadas, né, que você pode ver. Então você pode ver, por exemplo, todo mundo viu aqui o Velocidade Máxima, que é um filme que na minha infância, adolescência, eu achei muito bacana, mas ele tem coisas que são aparentemente impossíveis. Como, por exemplo, um ônibus saltante, né? Então, como vocês podem ver, o diretor achou que o ônibus tem vida própria e quando chega na hora eles pulam. Que é isso? Que é isso? O que o diretor estava na cabeça quando ele resolveu fazer isso? O ônibus ganhou vida própria e resolveu pular. Então esse tipo de coisa muitas vezes passa despercebido. Obviamente aqui era uma coisa muito óbvia. Então a gente normalmente pode dividir filmes que ignoram completamente a física newtoniana, que completamente ignoram a nossa física do dia a dia, filmes que tentam também inventar físicas novas. Star Wars, que está falando de uma coisa mais abstrata, e eles inventam em cima disso. Isso passa muito mais despercebido. E a gente pode falar alguma dessas coisas também. Existem filmes, claro, que são muito cuidadosos com a ciência. Esse é um exemplo que a gente pode falar. Os caras realmente tomam cuidado em fazer coisas que são calcadas na realidade. Mas tem filmes que não são tão cuidadosos. Do início eu vou falar de alguns erros que ocorreram. Depois, no final, eu vou falar de alguns filmes que acertaram também, como eles acertaram, e como alguns deles até servem numa sala de aula. E para terminar, nos últimos 10, 15 minutos, a gente vai falar um pouco de Interstellar. Vocês não têm noção quantas pessoas me perguntaram esse ano sobre Interstellar. Amigos, pessoal da Podosfera, família, todo mundo quer saber mais sobre Interstellar, como ele funciona, e eu acho que vale a pena a gente poder conversar um pouco sobre aqui. Minha ideia original era essa palestra ser só sobre Interstellar, mas eu resolvi abrir. E como a gente pode saber, na realidade, os jipes voam. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode ver, isso aqui é o filme, é a coisa mais clássica em Hollywood. Arnold Schwarzenegger chega na sua sala, vai enfrentar alguém, ele dá um tiro nessa pessoa, e o que acontece? Arnold Schwarzenegger, sua incrível atuação. Cadê o tiro? Então, a gente está tão acostumado com isso que a gente nem percebe
Está natural na nossa cabeça imaginar que uma pessoa vai tomar um tiro de 12 e vai voar para trás. Isso é natural em todos os filmes. Mas faz sentido isso? Vamos fazer um pouco de conta para poder pensar. Uma bala é uma coisa muito leve. E quando você tem aquela colisão, a gente pode imaginar que vai estar tendo uma colisão entre a pessoa que toma o tiro e a bala. Então vamos fazer uma continha de padeiro aqui, com todo respeito aos padeiros, para poder descobrir qual que seria a energia, a quantidade, a velocidade que a pessoa que toma o tiro teria. Vamos supor que a bala tem aí 50 gramas, chutei muito alto. Uma bala de 50 gramas é uma porrada. Vamos falar que o tiro está saindo a 1000 km por hora e a pessoa que toma o tiro tem 100 kg. Se eu utilizar uma simples conservação do momento linear aqui, eu consigo ver que a velocidade que a pessoa seria tirada para trás seria de 0,5 km por hora seria tirado para trás. É um tiro extremamente leve. Ninguém voaria para trás com um tiro desse. E essa é a primeira coisa legal. Se você for observar filmes antigos, faroeste, lá no início do cinema, as pessoas não voavam quando tomavam um tiro. Porque ninguém nunca viu isso na realidade. Foi só depois que eles começaram a dramatizar, utilizar cabos para poder para fazer as pessoas pularem, que isso começou a acontecer. Então essa é algo que a gente está tão no nosso dia a dia que a gente realmente acha. Você vê a pessoa falando, pô, você vai dar um tiro com aquela arma e você vai ser arremessado para trás. Vamos pensar só como é que funciona a terceira lei de Newton, ação e reação. Se o cara que toma o tiro é arremessado para trás, a pessoa que deu o tiro também tem que ser arremessada para trás. Então, só daquela pessoa dar o tiro e não ser arremessada, você já vê que aquilo é realmente uma dramatização, mas é algo tão no nosso dia a dia que a gente realmente acredita que seja verdade. Outro clichê clássico de Hollywood é o cara que pula da janela. Esse é outro que também a gente acaba nem pensando no nosso dia a dia quando acontece. Opa! Então aqui um exemplo do que acontece. 1 milhão de filmes acontece. Quantos filmes essa semana vocês viram que isso acontece? 1 milhão deles. Mas vamos pensar na realidade. O vidro é um sólido, a estrutura cristalina dele faz com que, na hora que ele se quebre, ele não se quebra em linhas bem finas que vão seguindo. Na hora que ele quebra, ele forma pequenas pontas. Isso aqui é uma imagem microscópica da ponta de um vidro. Na hora que ele é quebrado, ele forma diversas dessas pequenas adaguinhas por toda a superfície dele. Então o que acontece? Na hora que o cara pula, ele vai ser perfurado por milhões dessas pequenas adagas. Ninguém vai conseguir pular e sair intacto sem milhares de cortes pelo corpo. Então, na hora que a gente faz isso, vocês podem ver que seria impossível. O Bourne pularia ali, no instante seguinte ele estava no chão querendo ir para o hospital. Isso acontece pela estrutura realmente do cristal. Nunca ele vai poder formar aquelas linhas que aconteceriam nos filmes que os caras fazem. Na hora que ele dá um pulo, eles explodem o vidro um pouco antes para que ele não bata nele e ele pareça que ele quebrou. Essa é o que acontece. Se você for tentar pular no dia a dia, eu acho que vai doer. Outra coisa muito legal, essa aqui eu nunca tinha parado para pensar. Eu pensei realmente ontem à noite eu estava pensando nisso aqui. E essa aqui em especial eu vou pedir uma desculpa pela qualidade da imagem. Eu tive que copiar uma outra imagem porque eu sou um péssimo desenhista e não fosse. Star Wars, qualquer filme de ficção científica. Grande nave, dando os tiros, uma outra nave tá defendendo, ela vai dar uma nave está vindo atacar, ele dá o tiro e ela explode. É isso que acontece em todo o filme. Onde os caras tiveram isso? Eles tiveram essa ideia da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Quando você tinha um navio... Opa! Quando você tinha um navio, o avião kamikaze estava vindo, o avião destruía, o caminho original era para cair nele, mas na hora que ele atirava aqui, nesse momento você acabou com todo o impulso dele e os pedaços iam cair aqui no chão, certo? É isso que acontece na realidade. Só que no espaço, no meio do espaço onde é feitas as batalhas de Star Wars, não tem gravidade. Então o que acontece? Eu vou dar o tiro aqui, conservação de momento.
esse bicho vai continuar em linha reta. Ele foi destruído aqui, ele não tem impulso, ele não vai cair para nada. Então, qual que é o caminho que isso aconteceria? Na hora que você desse um tiro, os destroços da nave destruída continuariam em caminho para você. Então, não adianta porcaria nenhuma você dar o tiro aqui e destruir, porque os destroços ainda atingiriam. Um raro momento onde isso aparece que é verdade, aqui não no filme, mas em Babylon 5. São os raros momentos onde as pessoas pensaram e mostraram isso aqui de verdade. Realmente isso seria e aconteceria. Então uma batalha espacial funcionaria muito diferente do que a gente vê nos filmes. E novamente, algo que isso realmente eu nem tinha pensado, eu fui pensar isso ontem à noite. Então vocês começam a ver como os filmes funcionam de uma maneira muito louca, que respeita as leis da ciência mesmo, e até uma coisa muito simples como isso. A maneira que a gente imagina uma guerra, uma batalha espacial não funcionaria. Você teria que atingir o cara quando ele não está numa órbita direcionada para você, senão você estaria próprio se atirando. Um outro filme muito clássico, um dos melhores filmes da minha infância, Superman. Eu acho que todo mundo conhece aquela cena clássica do final do Superman 1. Lois Lane morre, Superman quer salvar ela fazendo a Terra voltar, girar para trás para fazer o tempo passar. Ao contrário. Eu nem vou comentar essa parte, porque essa parte... ignorem isso. Mas vamos pensar para o outro lado. A Terra gira... a gente tem um movimento de rotação da Terra, e a gente sabe que ela tem uma velocidade muito alta por causa disso. Vou dar um número. A velocidade de rotação da Terra é de 1.400 km por hora, mais ou menos no Equador. O que acontece, tirando o fato da viagem no tempo, vamos ignorar, que não existe defesa e todo mundo sabe que aquilo está errado. Mas o que aconteceria quando o Superman tentasse fazer a Terra girar ao contrário? Ele ia andar tão rápido que ele ia diminuir a velocidade de rotação dela e começar a fazer rodar para trás. Nesse momento, todo mundo que estaria aqui está andando a 1.400 km por hora, vai ser diminuída a velocidade de zero e 1.400 para trás. Enquanto 20 segundos, 1 minuto. Basicamente, o que a gente está dizendo é que cada um de nós vai estar recebendo uma força de 1.300 newtons, ou seja, todos nós estaríamos voando se estatelando na parede. Prédios seriam destruídos, cidades seriam destruídas, Superman basicamente acabaria com a humanidade. Então, naquele ato de amor, em vez de parecer o herói da humanidade, ele muito mais pareceu com esse cara aqui, em vez do Superman. Para quem não conhece, essa aqui é o símbolo do Superman naquela série The Red Son, quando o Superman cai na União Soviética em vez dos Estados Unidos. Então a gente está pensando num Superman um pouco mais maligno do que aquele que a gente conhece originalmente. Recentemente, eu estava indo para um congresso lá fora e eu tive que ver um filme, e no avião eu acabei vendo esse filme. Eu nunca tinha ouvido falar dele. E rapaz, o pior filme que eu vi, eu acho um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Rapaz, não sei quem teve a chance de ver esse filme já. Meus pêsames. Tamo junto. É ruim. Então, para quem não conhece a história, basicamente a Viúva Negra, quer dizer, a Scarlett Johansson, ela injeta uma droga nela e ela consegue utilizar 100% do cérebro dela. Nesse meio tempo ela consegue fazer coisas inacreditáveis. Esse filme parte daquele pressuposto clássico, que as pessoas acreditam que o nosso cérebro a gente utiliza 10% e 90% está desperdiçado. Que não faz sentido. Vamos imaginar agora, o nosso cérebro é um dos órgãos que tem a maior quantidade de gasto energético no nosso corpo. A nossa evolução fez com que, para a gente poder desenvolver essa capacidade intelectual, o nosso cérebro gastasse muita energia. Se a gente seria esperto evolucionalmente, a gente tem um cérebro que 90% da capacidade dele está sendo inutilizada. Isso não faria sentido evolucionalmente. Um animal como esse seria tão ineficiente que ele não passaria para frente. Isso é um dos motivos que a gente pode imaginar porque o ser humano não faz sentido isso. Outros exemplos quando uma pessoa sofre um acidente, a gente vê que partes
qualquer parte que ela perde afeta alguma coisa do cérebro dela. Então não tem essa coisa de uma grande capacidade escondida lá que não acontece. Só que eu não entendo nas pessoas que acreditam nisso, porque eles realmente acham que o nosso cérebro desenvolveu para fazer coisas impossíveis. Vamos imaginar evolucionalmente. Mesmo que a gente tivesse alguma capacidade de comunicação interpessoal, isso poderia ter uma vantagem evolutiva. Mas nesse filme, a desgraçada consegue controlar rádios de celulares. Qual que seria a vantagem evolutiva de alguém poder conseguir selecionar qual ligação ela teria com os olhos? Não faz sentido nenhum. Ou ainda a pessoa virar um computador no final. Cientificamente isso não faz nenhum sentido. Isso aqui é mais uma piada do que qualquer coisa, que a Viúva Negra está aí. Então, esse é o tipo de coisa que realmente incomoda, assim. A gente, e o mais chato é que quando você escreve sobre isso, a gente vê pessoas, o Neil deGrasse Tyson falando, ou outras pessoas falando sobre isso. Normalmente esses caras são considerados chatos, são considerados nerds que não estão deixando a história se divertir. É completamente diferente do caso de história. Como eu falei, se acontecesse um erro desse tamanho, isso aqui, se fosse um filme sobre história, seria a mesma coisa do George Washington ter ido beber com o Kennedy. É a mesma coisa se os dois fossem amigos de classe e saíssem para beber todas as noites. É nesse nível de erro que a gente está falando. Mas nem só erros. Isso aqui é o que a gente... Não, tem mais um erro aqui ainda. Já esquecendo de um. E claro, Gravity. Gravity é um dos melhores filmes que aconteceram nos últimos anos. A gente fez um Nerdcast sobre esse, a gente fez um Nerdologia sobre esse. E ele acerta em milhares de coisas. Mas ele erra em um detalhe que me deixou tão chateado que não tem como falar. Então eu vou mostrar a cena para vocês. De errado aqui. Essa cena quase me estragou o filme. Eu estava conversando sobre ela agora, antes do filme, com o Sérgio até. Vamos imaginar aqui que aqui é uma Sandra Bullock um pouco mais simplificada, e aqui o George Clooney, não tão bonito como ele e os dois estão ligados por uma corda. A gente aprende, lá voltando na época do colegial, que dois corpos, um corpo vai ter uma aceleração de acordo com a força resultante que tem nele. Naquele momento que eles estão esticados, qual que é a força que está atuando sobre os dois? É a gravidade. No momento que a corda esticou e eles ficaram parados um sobre o outro, se eu cortar a corda, a força que está aplicando sobre eles ainda vai ser a mesma força gravitacional. A aceleração resultante dos dois tem que ser a mesma. Então significaria que naquele momento que você cortasse a corda, ele ficaria parado do lado dela.
um pouco menos dramático do que o que a gente viu ali. Então, naquilo ali, você entende que ele cortaria, ele ficaria ali. Isso, de novo, é uma aplicação simples da lei de Newton. E eu não entendo o porquê os caras que fizeram um filme tão cuidadoso foram errar num detalhe tão simples que, para mim, praticamente me tirou do filme. Eu demorei um tempo para poder voltar e entender o que estava acontecendo. E isso levou o pessoal do Toró de Miolo, que eles até fizeram uma representação muito melhor dessa cena. Ou nós dois vamos morrer. Não faz isso! Ryan, você tem que aprender a ter disciplina. Não! Você vai conseguir. Você vai sobreviver. É, por isso eu não esperava. Quer ouvir uma musiquinha? Não seria tão divertido quanto a gente viu no filme, seria um pouco mais idiota. Mas isso para vocês poderem realmente entender que tem detalhes que aparentemente passam despercebidos ali e tem muita coisa rolando. Todo o filme tem muita ciência envolvida e a gente acaba nem percebendo. E detalhes como esses acabam passando despercebidos para todo mundo. Mas esses são erros. Por outro lado, também muita coisa os caras aprendem e fazem direito. E muitas aulas, muitas coisas eu acabo utilizando filmes para poder explicar. Um exemplo clássico. Vamos falar que eu quero começar a explicar um pouco sobre relatividade restrita. Um filme que eu sempre uso como exemplo é Planeta dos Macacos. Meu pai, quando eu assisti esse filme a primeira vez com ele, eu era muito novo, ele não entendia essa cena. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido. Mas é uma representação muito fiel do que acontece na relatividade restrita. O que é relatividade restrita? Foi a teoria que Einstein fez, a primeira teoria dele, em 1905, onde ele mostrou que as leis do tempo e do espaço são diferentes daquilo que a gente acredita no nosso dia a dia. O tempo não é uma coisa absoluta, nem o espaço é uma coisa absoluta. Eu vou tentar explicar como isso é uma consequência de algo muito simples que a gente vê no nosso dia a dia. Não no nosso dia a dia, mas é uma experiência muito simples. Existe uma experiência chamada experiência de Michelson e Morley. O que esses caras, em vez de explicar pelo lado histórico, pensar pelo lado científico. Esses dois caras perceberam uma coisa. Vamos imaginar que isso aqui é a Terra, como eu falei, ela roda, 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 roda. Esses caras fizeram um experimento que eles mediram aqui a luz do Sol que está chegando. Vocês concordam que o cara que está nesse ponto está com uma velocidade de 1.400 km para cá e o cara que está aqui está com uma velocidade de 1.400 km para lá? O que eles fizeram no experimento? Eles mediram qual que era a velocidade da luz chegando do Sol quando eles estavam passando aqui e qual que era a velocidade relativa deles em relação à luz do Sol nesse ponto aqui. E eles chegaram à conclusão seguinte, que a velocidade da luz que eles mediam aqui era exatamente a velocidade da luz que eles estavam medindo ali. Isso aí foi algo completamente desacreditado. Ninguém conseguia entender como um corpo andando para cá podia ter a mesma velocidade para lá. Isso que foi uma das coisas que foi utilizado como depois como prova da teoria da relatividade restrita. Mas o que a gente pode imaginar? Vamos assumir isso aqui como verdade. Se eu estou dizendo, a velocidade é simplesmente o espaço sobre o tempo. Se aqui e aqui eu estou medindo velocidades diferentes, então a única maneira de eu medir velocidades, se aqui e aqui eu estou medindo velocidades iguais, a única maneira disso ser verdade é se essa coisa e essa coisa mudarem de um lado para o outro. Então significa que desse lado e desse lado os caras vão medir espaços e tempos diferentes. Isso é uma ideia para poder explicar, não uma explicação, é uma mostração que simplesmente para isso aqui ser verdade, essas coisas mudam. E como consequência a gente vê que o tempo e o espaço mudam.
Então aquele filme estava realmente mostrando num detalhe que a teoria de gravidade restrita funcionava. O que acontecia lá, o astronauta saía da Terra, tinha algum problema na nave dele, ele andava a uma velocidade muito alta, para a Terra se passaram milhares de anos e para ele foram alguns dias de viagem. Então o Planeta dos Macacos é um filme lá dos anos 60 que já teve que a gente pode utilizar até hoje como um filme de ensino à ciência e está falando a verdade. Como eu falei, o espaço e o tempo não são absolutos. E outros filmes usam isso em outros lugares. Um que usa bastante, Star Trek. Star Trek é a base, toda a história dele se passa utilizando a noção da relatividade. Só que, qual que é o problema? Em Star Trek, as naves querem andar a velocidade muito alta. Então, se elas estivessem andando com essa velocidade muito alta, significaria que depois de uma viagem até outra estrela, teria passado 1 milhão de anos na Terra e 1 hora para o pessoal da Enterprise. Então os caras, o Gene Roddenberry inventou essa coisa aqui, muito bonita, velocidade dobra. Para poder fazer isso, eles se basearam na outra parte da teoria de Einstein, que fala o seguinte, que a gente tem a capacidade a gravidade também mexe no espaço e no tempo. Essa é uma outra parte da teoria, que a gente pode entender o seguinte, vamos imaginar que o espaço seja um lençolzão aqui, esse lençol. O que acontece quando a gente tem um corpo com gravidade ali, é que esse corpo pesado, o que ele faz para poder fazer que exista a gravidade é deformar esse lençol. É como se a gente pegasse esse lençol e empurrasse ele para baixo e a Terra gira em torno desse lençol curvo. É isso que faz a Terra sentir a gravidade. Então Einstein percebeu que existe um tecido em torno da gente, que é o espaço-tempo, e a gravidade tem o poder de alternar esse espaço-tempo, esse tecido, e com isso os corpos se comportam de maneira diferente nesse tecido curvo. Esse tecido é a representação do espaço tanto quanto do tempo. Então, quando você tem gravidade, tanto as medidas que você faz mudam, quanto o tempo que você mede muda. E com isso, o Gene Roddenberry teve a ideia, se com gravidade eu consigo mudar o espaço-tempo, se eu fizesse um campo gravitacional muito louco, que na frente da nave eu diminuísse o espaço-tempo, e atrás eu crescesse ele, e à medida que ela vai passando ele anda muito rápido. Quero dizer, vou pegar um pedacinho de papel aqui, pequenininho, porque eu não esqueci de trazer um papel. Vou imaginar que uma formiguinha quer vir desse ponto para esse ponto. Ela pode caminhar daqui para cá. Mas se é uma formiguinha muito esperta, ela pode fazer o seguinte, ela dobra esse papel inteiro, dobrei, ela anda daqui para cá, ela andou bem pouquinho, depois ela estica o papel e ela andou o papel inteiro. Dessa maneira ela vai ter andado um puto espaço de papel, andando 3 passinhos. No fundo, o que a Enterprise está fazendo é exatamente isso. Eles estão utilizando uma ideia que a nave dobra o espaço-tempo, ela anda pouquinho para ela, mas em um espaço-tempo ela andou um monte de espaço dobrado, depois ela estica atrás e ela chegou na outra estrela em 10 segundos. Essa é uma ideia muito louca e que existem papers que falam sobre isso mesmo. Existem ciência real sendo feita em cima disso aqui. Então é uma ideia que foi gerada por um seriado de TV e que levou cientistas a trabalharem nisso. Principalmente um cara chamado Miguel Alcubierre, um cara que trabalhou bastante sobre isso. Outra coisa que sempre me perguntam sobre Star Trek é sobre esse famoso nosso amigo aqui, o Data, e o cérebro positrônico dele, que basicamente a ideia deles é que ele tem um cérebro que permite que ele faça operações altamente rápidas. E eles usaram esse termo cérebro positrônico. Mas o que é o positron que ele fala aí? O que seria esse raio de positron? Aqui a gente pode imaginar o seguinte, eu tenho as partículas elementares, eu tenho próton, nêutron, elétrons. Todos esses caras têm propriedades, ele tem carga, ele tem massa e ele tem outras características. A gente sabe na física que todos esses caras têm, para todos eles existem caras que têm as mesmas características, mas inversas. Para todo elétron que tem uma carga negativa, existe um outro elétron que existe uma carga positiva, num tipo de partícula. Para os nêutrons existem
o antinêutron. Para os prótons existem os antiprótons. Então, para todos esses caras, eles têm a mesma, existem caras com a mesma característica de maneira contrária. Então, a carga, o spin, a cor, são várias características que eles têm. E fisicamente, esses caras são exatamente iguais aos outros. Então, para tudo que um elétron faz, um pósitron faz. Então, não existiria diferença entre um cérebro ser positrônico ou eletrônico. É a mesma coisa. Os caras usaram um termo ali para poder inventar qualquer coisa. Mas, em especial, dado o meu tempo, eu realmente queria falar um pouco de Interstellar. Interstellar, como eu falei, foi um dos melhores filmes para mim dos últimos anos. E foi um dos filmes que mais despertou curiosidade na ciência. Vocês não têm noção quantas pessoas têm me perguntado diariamente para eu poder explicar, para eu poder ensinar o que está acontecendo nesse filme. Ele realmente ele trouxe muita ciência sobre isso. A gente fez um episódio do SciCast que a gente discutiu ele por 2h30 quase. E tantos detalhes que eu queria mostrar como isso aqui é fantástico, porque eu tenho certeza que muita gente vai demonstrar interesse na física depois de ver esse filme aqui. Muita gente na ciência. Como anos atrás as pessoas mostraram interesse na Dolly por causa da clonagem, eu tenho a impressão que esse é um filme que pode mudar, trazer muitas pessoas para dentro da ciência. A primeira coisa idiota. Eu vi gente me perguntou quando olhou essa cena aqui, olhou essa lousa aqui atrás. Pô, conta, tal. Não é possível que vocês fazem isso aqui. Isso aí é verdade. E infelizmente isso aqui é verdade. Eu copiei para vocês aqui. Isso aqui é uma linha da minha dissertação de mestrado. Ó, Caio Cícero Gomes aqui. Ó. Então, isso aqui é uma linha de conta. Então vocês podem ver que aqui ele não está inventando. Isso aqui são realmente coisas que a gente faz no dia a dia. Um Gemini aqui, tem um termo G ali, tem um termo G aqui perdido. Então essas coisas feitas, essas coisas horríveis aqui, a gente faz parte do nosso dia a dia, sim. Então isso não era uma mentira. Isso aqui foram contas que o pessoal copiou de papers de verdade. Mas vamos falar da física. Muita gente me falou assim, pô, Caio, essa cena aqui não fez sentido. Os caras em pé, num planeta que era só de água, e como assim? Vinha aquelas ondas gigantes do outro lado aqui, como é que isso estava acontecendo? Que coisa é essa? Isso aí, aparentemente, passou como um momento despercebido, mas foi lindo isso. Esses são os momentos que eu realmente achei lindo esse filme. O que acontece naquele momento? Vamos imaginar que aqui eu tenho um planeta e aqui eu tenho o Sol. Esse planeta está sendo atraído pelo Sol, de acordo com aquela força que a gente aprendeu no colegial. Só que esse pedaço aqui está a uma distância R do Sol e o planeta, a outra ponta dele, está um pouquinho mais longe. Então ele está a uma distância